Uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje reunidos neste culto, reunidos em o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos dá essa certeza de que quando nos reunimos em o nome do Senhor, ali Ele se faz presente. O Senhor, Ele se faz presente aqui, neste lugar, aqui na casa de oração, e também aí na sua casa, porque nós estamos reunidos em o nome do Senhor. É nas regiões celestiais que os santos de Cristo se reúnem e a igreja de Cristo emana poder. É lá, nas regiões celestiais, não neste plano terreno, mas nas regiões celestiais. Eu peço para que você fique de pé aí na sua casa e que possamos fazer uma oração, apresentar nossa vida a Deus, apresentar nosso coração diante do Senhor. Após estarei lendo um texto e cantando alguns louvores, onde estaremos adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas, Senhor, diante de Ti nesta hora, para cultuar, Senhor, a Ti, entregar a Ti, ó Deus, o nosso culto racional, e podermos experimentar, ó Deus, qual seja a boa, perfeita, agradável vontade Tua, Senhor. Essa é a vontade que nós queremos viver, Senhor, a vontade do Senhor sobre nós. Sabemos, ó Deus, que o mundo está em caos, as circunstâncias da vida não têm nos mostrado, ó Deus, uma perspectiva boa, mas nós cremos no Senhor, cremos em Ti, ó Senhor. Por isso nós estamos reunidos aqui, Senhor, para cultuar a Ti, entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, nesta noite. Recebe, Senhor, nesta noite este culto. Ó Pai, que o Senhor possa olhar para nós e ver em nós um coração sincero e contrito, porque nós sabemos que o Senhor jamais rejeita ao coração contrito, Senhor. É o que nós pedimos, a Sua presença sobre nós, as Suas mãos sobre nós, Sua destra santa sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, você que está em casa, em nome de Jesus. E abra aí a sua Bíblia, lá em Salmos 96, Salmos 96, no verso 7, que diz assim: Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Devemos tremer diante do Senhor, não diante das circunstâncias. Verso 10 diz: Dizei entre as nações, o Senhor reina, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Devemos nos agarrar nessa verdade que a palavra do Senhor traz a cada um de nós. E eu peço para que você aplaude ao Senhor aí na sua casa e iremos adorar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Adora ao Senhor nessa noite. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Eu creio. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. O Senhor está tocando nosso coração. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Eu creio, eu creio. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Cantemos! Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Quem Ele é? Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Cante, cante comigo. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Nosso Deus, Ele é soberano sobre a terra. Ele mesmo disse: eu quem sou o que sou. Jesus, Ele disse: eu sou o pão da vida. Esse é quem Ele é. Jesus disse, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor. Esse é quem Ele é, o nosso Deus, soberano sobre toda a terra. Esse é quem Ele é. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Não há nada que passe do controle do nosso Senhor, do Senhor Jesus. Tudo está sob o seu controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada sai do controle das mãos do Senhor Jesus. E é isso que nós cremos. É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Quem o nosso Deus é? Soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Nada sai do controle dele. É nisso que nós devemos firmar a nossa fé, irmão. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Cantemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto, absoluto. Oh, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, Ele se importa comigo e com você. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me
a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Erga suas mãos e cantemos ao Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Cantemos ao Senhor nessa noite. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Cante bem alto. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sem mais delongas, irmãos, quero passar aqui então a palavra ao pastor Diego. Nós vamos orar pelo servo do Senhor nesta noite, que trará a palavra ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, né? Venho dizendo há alguns dias para que nós venhamos continuar neste propósito de oração de 2 vezes ao dia, às 12 horas e às 18 horas, orar pedindo ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, né? Tenha misericórdia de nós diante de toda essa situação. Eu creio que quando a igreja se reúne em oração, o Senhor, Ele curva os seus ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. Então eu quero te convocar a nós nos unirmos neste propósito de oração, das 12 horas e às 18 horas. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor irá trazer a resposta que nós precisamos para este tempo. Deus trará a resposta que precisamos para este tempo. Não devemos esperar dos governadores, dos prefeitos, do presidente da República, nem de ordem mundial alguma, mas a nossa esperança precisa estar firmada em Deus, em um único nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor, que estará trazendo a palavra do Senhor a cada um de nós. Eu creio que Deus, Ele tem algo a falar comigo e com você, e mudar o meu coração, mudar o teu coração também, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, oramos nessa hora, apresentando, Senhor, o teu filho nas tuas mãos. Sabemos, Senhor, que o Senhor já tem falado com o teu servo, no íntimo, ali no secreto, na sua casa, ali no seu lugar secreto, Senhor, a qual o seu servo sempre lhe busca. E eu sei, ó Deus, que esta palavra já mudou o coração do teu filho, e que o Senhor possa fazer o mesmo ao nosso coração,
Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa preparar o nosso coração como uma boa terra e a Tua palavra venha cair em nosso coração, Senhor, como uma semente frutífera e venhamos, ó Deus, entender, ó Deus, a palavra do Senhor, a direção do Senhor, a condução do Senhor para as nossas vidas neste tempo. É o que nós precisamos, ó Pai. Abençoa o Seu servo, a sua família, a Tua casa, os livra, Senhor, de todo mal, de toda a cilada do inimigo, e que a sua bênção, Senhor, e seja sobre o Teu Filho, em nome de Jesus. Usa-o, ó Pai, na intrepidez, na ousadia do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Uma boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos adorado ao Senhor em todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E não é diferente nessa noite. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, ouvir aquilo que Ele tem para ministrar em nossos corações nesse dia. E não foi nada combinado, mas o pastor Claudinho, ao decorrer da ministração dos louvores, já falou muito daquilo que nós vamos ouvir nessa noite, acerca da soberania de Deus, acerca do seu controle, acerca do seu poder, e é sobre isso que nós vamos permear nessa noite, é sobre isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Nós sabemos que temos passado por dias difíceis na terra, né? Parece óbvio dizer isso. O mundo está em crise, as nações estão em crise, é inestimável as perdas que temos tido no nosso tempo de vidas, há impactos na saúde, impactos na vida social, impactos na vida financeira. Ninguém, absolutamente ninguém pode negar isso nesse tempo em que temos vivido. E sabemos que nesse contexto, nas nações, em toda a terra, a igreja está inserida. E não seria diferente, a igreja também tem sido afetada nesse tempo por conta da pandemia. Mas é claro que ao estar inserida nesse contexto global de aflição, de sofrimento, a igreja de Cristo, ela permanece de pé. Porque nós sabemos que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E quando eu digo igreja de Cristo, eu digo o corpo de Cristo. Se há uma definição clara para o termo igreja, ela está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, e também no versículo 24, quando Paulo escreve esta igreja e diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ou seja, os filhos de Deus na terra, e a igreja ela está inserida em todas as nações, e não seria diferente que a igreja que está espalhada em todas as nações, não ficaria a par deste processo de sofrimento que a terra tem sofrido. Sabemos que a igreja sim tem sido impactada, principalmente quando nós olhamos para os nossos cultos comunitários, os cultos presenciais, quando os irmãos se reúnem na casa de oração. Um dos principais impactos, um dos impactos mais fortes foi esse. Nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas, somente as pessoas que estão envolvidas com essa transmissão, as pessoas que estão envolvidas com o louvor, com a pregação, em pouquíssimas pessoas, a igreja com as cadeiras vazias. Ou seja, isso já mostra o impacto que a igreja tem sofrido em todo o mundo por conta da pandemia. É notório, é evidente que consequências seriam inevitáveis para a igreja. E por conta disso, a igreja teve que lançar mão, a igreja teve que buscar recursos na tecnologia. Hoje é possível fazermos uma transmissão para muitas e muitas pessoas, porque a igreja ela teve que buscar a tecnologia. Hoje os cultos eles passaram a ser online. Hoje os pequenos grupos têm se reunido por plataformas de conferências.
para poder compartilhar a palavra, para poder orar uns pelos outros. A igreja então teve que buscar recursos na tecnologia, consequência de uma pandemia que afetou toda a terra. Mas claro, olhando pelo lado positivo, esse impacto trouxe para a igreja um novo formato, uma nova ideia. A igreja agora então passa a utilizar a tecnologia para alcançar as pessoas. E quantas pessoas hoje têm sido alcançadas pelas transmissões que são feitas através das mídias sociais? Pastores, líderes tiveram que buscar essas tecnologias que outrora por algumas lideranças eram rechaçadas, mas que se mostram nos dias de hoje extremamente importantes para a propagação do Evangelho, para que Cristo continue sendo anunciado em todos os lugares. Pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho nesse tempo, têm ouvido falar do Evangelho de Jesus, porque a igreja hoje tem feito uso dos recursos tecnológicos. Então isso mostra que também houve impactos positivos na igreja. Precisamos olhar aquilo que de positivo o Senhor tem feito. Sabemos que faz falta o culto comunitário, faz falta ver o irmão, faz falta abraçar o irmão, faz falta orar junto com o irmão, presencialmente, sabemos que isso faz falta. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor continua trabalhando, e que a tecnologia tem nos proporcionado anunciar o Evangelho, mesmo em tempos de extrema crise em toda a terra. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Olha como são os desígnios de Deus, pessoas estão sendo alcançadas pela tecnologia. Como foi dito, Deus ele é soberano. Paulo, quando ele se depara, lá em Romanos no capítulo 11, quando ele termina de construir a sua narrativa teológica, e vê o trabalhar de Deus, ao decorrer da história, até alcançar a igreja, Paulo fala: quem conheceu a mente do Senhor? Nós não podemos conhecer a mente do Senhor, mas nós podemos confiar que Ele está trabalhando, que nada foge do controle de tuas mãos. Mas há algo nessa noite que eu quero refletir contigo, que é algo muito importante. Nós não podemos só passar por esta pandemia, nós precisamos aprender do Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar neste tempo. Tudo isso que tem acontecido deve levar a igreja à reflexão. Esse é o ponto que nós precisamos nos atentar, nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Quando começou a pandemia, em meados de março do ano passado, quando tudo começou a fechar e a igreja começou a ter as suas limitações e as suas restrições, a primeira oração que eu fiz ao Senhor, eu me dobrei diante de Deus e falei: Senhor, Pai, não nos deixe passar por este momento sem aprender nada. Nós precisamos aprender algo da parte do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que Tu és soberano, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que nada foge do controle de Tuas mãos, e nós estamos inseridos neste processo. Então, se estamos inseridos neste processo, há algo, Pai, que precisamos aprender. Então, Pai, não nos deixe aprender com o Senhor neste tempo. Nós não podemos deixar simplesmente a pandemia passar e achar que tudo vai voltar ao normal novamente. Nós não podemos achar que a terra vai ser um lugar melhor. Jesus, através das Escrituras, na sua pregação escatológica, Ele já disse que ao se aproximar a sua vinda, os dias ficarão difíceis, haveria epidemias, pandemias, guerras. Então isso já foi anunciado, isso não deveria ser uma surpresa para nós, mas deveria ser um momento em que nós iríamos parar para refletir o que o Senhor quer ensinar à igreja. E em cima disso, nós sabemos que as pessoas que estão ao meu redor, que nós paramos para conversar sobre todo esse tempo em que temos vivido, eu costumo dizer algo, que o sofrimento, ele é didático, faz parte da pedagogia de Deus para com seu povo.
Muitos homens de Deus passaram por dias difíceis. Mal sabia Jó que quando ele sofreu todas aquelas aflições, era porque Deus queria ensiná-lo que ele deveria estar mais perto de Deus. Então não é diferente neste tempo. Nós precisamos parar, refletir, olhar para o nosso Senhor, se curvar diante dele e perguntar: Pai, o que nós como igreja precisamos aprender? E em cima disso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no texto que o Senhor ministrou ao meu coração no início dessa pandemia, quando eu perguntava para Ele: Pai, o que nós precisamos aprender? Está lá em Eclesiastes, capítulo 7, aqui Salomão, já um homem experiente, depois de toda a sua trajetória, já no final da sua vida, ele escreve então com muita sabedoria o livro de Eclesiastes. No capítulo 7 nós vamos ler apenas o versículo 14. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Olha que texto profundo, forte, que nos traz uma visualização da soberania de Deus, e que traz também uma clareza sobre a limitação do homem. Quando você lê a primeira parte do versículo, a palavra nos diz assim, a palavra assim nos ensina, que quando os dias forem bons, nós devemos aproveitá-lo bem. Ou seja, precisamos nos alegrar, precisamos aproveitar as oportunidades que os dias bons nos oferecem, precisamos desfrutar dos dias bons. Era muito bom quando a igreja estava aberta, não havia pandemia, os irmãos se reuniam para celebrar o Senhor, para ter um momento de comunhão. Era muito bom, a igreja abria para as vigílias de orações, para os tempos de oração. A igreja abria para receber todo mundo para a escola bíblica dominical e não tinha restrições. Havia a ceia do Senhor, momentos gloriosos de comunhão, e que hoje tem feito falta para muita gente, e realmente faz falta. Mas o interessante é que nós precisamos refletir, é que quando isso era uma oportunidade, muitas pessoas não usufruíam, muitas pessoas não davam a devida atenção, não aproveitavam os momentos que tinha para se reunir com os irmãos, e hoje faz falta. Por isso que nós precisamos desfrutar dos bons momentos que o Senhor nos concede. A Bíblia nos ensina isso: aproveite os dias bons, aproveite-os bem, porque foi o Senhor quem fez, e por isso precisamos aproveitá-los. Não podemos deixar passar as oportunidades que, quando temos de nos reunir com os irmãos, deste momento glorioso de comunhão dos santos. Porém, ainda nesse versículo, o sábio Salomão diz assim: quando forem ruins os dias, considere, reconheça. Irmãos, a Bíblia nos ensina uma outra coisa, que a vida não se resume somente de bons momentos, mas também de momentos difíceis,
de momentos de aflição, de momentos de sofrimento. E como eu disse, tudo isso é uma didática de Deus para gerar em nós maturidade, para nos fazer parecer com Cristo, para nos gerar perseverança, para fortalecer a nossa fé. Os dias maus fazem parte também, os dias ruins também fazem parte da nossa vida. Então nós precisamos reconhecer que Deus faz tanto um quanto o outro, ou seja, que Deus é soberano, que Ele está no controle. Muitos homens de Deus passam por dias difíceis. Eu gosto muito da história de um missionário chamado Adoniran Judson. Não sei se você já ouviu falar sobre sua vida. Esse missionário, com 25 anos, ele foi enviado da América do Norte para a região da Birmânia, uma região inóspita, aonde o evangelho ainda não tinha chegado. Então esse homem se casa, e logo após o seu casamento, ele pega a sua esposa Anne e viaja para a Birmânia, para lá alcançar os não alcançados. Homem de Deus. Mal sabia ele os planos do Senhor, mal conhecia ele a mente do Senhor, aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Pois bem, nos 18 anos que ele permaneceu na Birmânia, ele foi preso 3 vezes, extremamente torturado, o fizeram andar sobre brasas acesas, o penduraram de cabeça para baixo, com o rosto no chão, completo de verme. Se não bastasse todo esse sofrimento, ele perde a sua esposa e seus 2 filhos. Com 10 anos naquela nação, nenhuma alma havia se convertido para o Evangelho. Talvez, com a nossa mente limitada dos planos de Deus, nós diríamos: que desastre a vida desse homem. 10 anos, todo esse sofrimento, perdeu a sua mulher, perdeu os seus filhos, ninguém foi para o Evangelho. Ainda assim, com 12 anos naquela nação, 10 pessoas se converteram a Jesus. E Adoniran Judson ainda tinha com ele que não eram homens convertidos a Cristo. Ou seja, pensa, 12 anos de trabalho, 12 anos dedicados, de sofrimento e pouco resultado. Talvez diríamos que a vida dele foi um desastre, que aquele homem só viveria dias ruins. E o mais interessante é que com 12 anos naquela nação, ele dedicou 12 anos traduzindo o Novo Testamento para o birmanês. Colocaram fogo na casa dele. Resultado? Perdeu 12 anos de tradução bíblica. Meu Deus. E o interessante é que no primeiro ano que ele esteve na Birmânia, ele fez um pequeno panfleto evangelístico, dizendo quem era Jesus, o que ele fez e quais eram suas promessas. Mas esse bilhete não foi levado em muita consideração por aquele povo. No primeiro ano, então, ele traduz um panfleto que não surte efeito. Em 12 anos ele traduz o Novo Testamento para o birmanês, e tudo se vai, porque colocaram fogo na sua casa. Que dias ruins vivia esse homem, que dias de aflição. E talvez nós não conseguimos parar nesse tempo para orar ao Senhor e dizer: Deus, o que nós precisamos aprender. Eu vou terminar de contar essa história mais à frente. E o interessante é que Deus faz os 2 dias, os dias bons e os dias ruins. Quando os dias forem bons, aproveite, mas quando os dias forem ruins, reconheça
reconhecer o quê? O texto bíblico nos diz: Deus fez tanto um quanto o outro. Então nós precisamos reconhecer que Deus faz os dias bons, mas também os ruins. E um outro reconhecimento que nós precisamos ter neste texto é que Ele faz isso para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Sabe qual é uma das maiores lições que nós temos neste texto? Que nós não temos o controle de absolutamente nada. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Quantos planos foram feitos para este ano? Quantos eventos foram programados para este tempo? Quantos têm acontecido neste tempo? Nenhum. Os governantes achavam que estava tudo sob controle. Resultado, fecha tudo de novo. A cidade clama, a cidade sofre por falta de leitos de enfermaria, por falta de leitos de UTI. Sabe por que Deus faz os 2 dias? Porque Ele quer mostrar algo para o homem, que o homem não tem controle de absolutamente nada. Irmãos, nós precisamos aprender que não temos o controle de nada. Eu vou dizer algo: nós gostamos de ter controle, nós gostamos de ter pleno controle financeiro. Algo que saia do nosso planejamento já nos desestabiliza, ficamos preocupados com o dinheiro. As pessoas se preocupam demasiadamente com as coisas, porque gostam de ter o controle. As pessoas gostam de ter o controle do que vai acontecer amanhã. E quando os planos não são conforme o desejo, as pessoas se desestabilizam porque não está no seu controle. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 27, Ele diz algo: pode alguém acrescentar um dia à sua vida? Uma hora à sua vida? Não pode, porque a vida, o fôlego de vida está nas mãos do Criador, Ele está no controle da vida. Mas quando nós perdemos o controle sobre o dia de amanhã, quando as coisas não saem do nosso jeito, nós ficamos desestabilizados, porque não estão da nossa forma, não é do nosso jeito, não é do jeito que eu quero. Então nós perdemos o controle, e então começamos a ficar preocupados. Nós precisamos aprender que nós não temos o controle de nada. O Senhor tem o controle de todas as coisas, a última resposta é a dele. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender com este tempo é que nós não temos o controle de nada, mas o nosso Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, somente Ele tem o controle sobre tudo o que acontece aqui na terra. E o nosso segundo aprendizado é que Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de toda a situação. Por mais difícil que seja esse momento que temos vivido, realmente não tem sido um momento fácil, tem sido um momento difícil na terra para muitas pessoas, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus não perdeu o controle de nada. E digo mais, Ele não só perdeu o controle das coisas, Ele não perdeu o controle das coisas, mas Ele também tem um plano, Ele também tem um propósito a cumprir nesse tempo. E é aí que nós precisamos nos curvar diante dEle, de refletir, de pensar,
Deus, o que nós precisamos aprender. Pai, nos mostra a Tua vontade. Precisamos, como Jesus no Getsemane, num momento de pressão, num momento de sofrimento, num momento de profunda angústia, Ele clamou para que fosse feita a vontade do Pai. Então nós precisamos pedir a vontade do Pai, precisamos entender e aprender neste tempo a buscar a vontade de Deus. Ele é soberano. Nós cantamos aqui nessa noite: Tu és soberano sobre a terra, sobre todas as coisas Tu és Senhor. Ele sustenta todas as coisas em suas poderosas mãos. Por isso nós podemos afirmar com confiança que Ele está no controle. E este texto nos ensina que o homem não tem o controle. Deus nos adverte, dizendo através da palavra: eu faço os dias bons, mas também faço os ruins, para que o homem saiba que ele não tem controle sobre o seu futuro, para que o homem saiba que ele depende de mim. Por isso que nós precisamos nos curvar diante do Senhor e falar: Deus, o que nós precisamos aprender? Há muitas pessoas que estão se comportando na expectativa somente da pandemia acabar, mas ao passar por este momento, haverão outros. Diga-se de passagem, pela Escritura nós sabemos que haverão outros momentos difíceis. A humanidade tem ido de mal a pior. Então, o que precisamos fazer depois de passar por todo esse processo é: o que aprendemos? O que precisamos mudar? O que o Senhor nos ensinou? Porque pode ter certeza, Deus tem um propósito. Ou você acha que Ele não sabia que estaríamos vivendo por esse momento? Ou você acha mesmo que Deus não sabia que as igrejas seriam fechadas? O problema é que nós temos tentado achar culpados. De quem é a culpa? Quando nós não temos parado para nos curvar diante de Deus e chorar pelas nossas culpas, e chorar pelos nossos pecados, e clamar a Ele para entender o que nós precisamos aprender neste tempo. Esse texto nos mostra que nós não somos nada e não temos o controle de nada, mas que o nosso Deus tem o controle de tudo. É Ele quem fez os dias. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Ele é soberano. E todo esse tempo em que temos vivido, Deus está trabalhando para cumprir os teus propósitos. Eu quero ler mais um texto com você, está lá em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo de número 9 e de número 10. Olha o que ele fala a respeito dele. A Bíblia tem uma revelação profunda da parte de Deus. Por isso que precisamos ler as Escrituras. Ele fala assim em Isaías 46, versículo 9: lembrem-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. Eu sou Deus. Ele afirma: eu sou Deus, e não há nenhum outro. Ele é único. Ele é único, e a tudo sustenta pela tua palavra. E ele continua dizendo: eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Não há nenhum como o nosso Deus. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Não há um Deus soberano como o nosso Deus.
Não há um Deus que orquestra tudo de forma perfeita como o nosso Deus. E o versículo 10 ele diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, ou diz o Senhor, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada, e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus tem feito a vontade dEle. Ele diz: meu propósito permanece em pé. Então deixa eu te dizer algo: os propósitos de Deus permanecem em pé, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. John MacArthur diz algo sobre isso: os planos de Deus não podem ser frustrados. Se pudessem, Ele não seria Deus. Ou seja, os planos de Deus não podem falhar, porque senão Ele não seria Deus. E Ele diz: o meu propósito permanece de pé, eu faço a minha vontade. Então nós precisamos aprender que não temos o controle de nada, e que o Senhor tem o controle de tudo. Deus continua trabalhando de forma maestral em seus planos. Nós não fazemos ideia, nós não imaginamos aquilo que Ele está fazendo na terra, para que os seus planos se cumpram. Quando você lê Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, você vê como Deus constrói tudo de uma forma perfeita. Desde a escolha do homem, desde Abraão, passando por Israel, alcançando a igreja gentílica, e estabelecendo a sua igreja. Deus trabalhou de uma forma maestral, e Ele continua trabalhando de uma forma maestral, para que os seus planos se cumpram. Eu havia dito que eu ia terminar a história de Adoniran Judson, quando se completou 13 anos, naquela nação, a Birmânia. Um senhor o procurou, porque sabia que ele era missionário cristão. E ele então diz para Adoniran: nós conhecemos Jesus, nós nos convertemos a Ele, mas nós queríamos saber mais, nós queríamos conhecer mais sobre Jesus. Tenho eu e mais 30 pessoas lá na minha região que servimos a Cristo. Será que você pode nos explicar melhor quem é Jesus, o que Ele fez e a sua obra? Adoniran então: será que alguém chegou lá primeiro do que eu? O que será que aconteceu? Então aquele homem fala: olha, uma pessoa da minha família guardou um panfleto no seu guarda-roupa, que falava quem era Jesus, o que Ele fez. Ao ler aquilo nós nos convertemos. Era o panfleto que Adoniran fez no seu primeiro ano na Birmânia. E aquele homem passou 12 anos, passando por tudo o que ele passou, sem saber que havia um povo lá, reunido em nome de Jesus, crentes de verdade. Nós não conhecemos a mente do Senhor, nós não sabemos que o que Deus tem feito agora, e o que vai redundar aquilo que Ele tem feito agora, para que se cumpra os teus propósitos. Mas para que nós possamos fazer parte disso, nós precisamos parar para aprender, não ficar procurando culpados, mas fazendo a nossa parte como igreja, exercendo a nossa fé autêntica em Jesus,
e nos curvando diante da soberania de Deus e buscando qual é a vontade dEle. Não buscar culpados. Tem coisa que é nós, igreja, que temos que aprender nesse tempo. Ou você não acha que Deus é soberano e poderoso o suficiente para fazer tudo isso só para nos ensinar? Ele fez o que fez com Israel, para que a igreja fosse alcançada, para que Cristo viesse à terra. Ele colocou Israel na história, para que Cristo viesse e nós fôssemos alcançados. E você acha que Deus não poderia fazer tudo isso só para nos ensinar? Porque tem algo que ainda não aprendemos sobre a igreja, sobre o que é ser igreja. É tempo de aprendizado para a igreja na terra, e nós precisamos aprender com o Senhor. E a história do Adoniram não acabou. Então ele vai a esse povoado, que tinha pouco mais de 30 pessoas, então ele começa lá um discipulado. Ele volta a traduzir a Bíblia de novo, e depois de 18 anos, ele vai embora da Birmânia. Resultado? 63 igrejas plantadas, 200 líderes nativos. Nós não conhecemos a mente do Senhor. Paulo, quando ele se depara com a soberania de Deus, ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? Nós não sabemos o que Deus tem feito. Fato é que nós precisamos aprender e entrar nesse processo de Deus, para formar a igreja madura nesse tempo. Nós não podemos esperar a pandemia acabar sem aprender nada. Precisamos aprender com o Senhor. Talvez você ache ainda legal, que tremenda essa história de Adoniram, né? Mas não acabou. Há 15 anos atrás, pesquisadores cristãos visitaram Myanmar. Myanmar hoje é a antiga Birmânia, um país extremamente fechado para o evangelho, predominantemente budista. Eles não recebem missionários, e pelo contrário, toma todos os cuidados. Nem quando acontecem desastres naturais, porque é um país que passa por isso, eles recebem ajuda, porque eles sabem que no meio dessa ajuda podem se filtrar missionários para levar o evangelho. E é bom que eles se preocupem mesmo, porque os missionários, eles entram nesses campos. E eles entraram então para visitar essa população cristã, e eles começaram a perguntar para aquele povo. Adoniram chegou na Birmânia em 1813 e foi embora em 1831. Ou seja, no final agora, próximo ao ano 2005, algo do tipo, essa pesquisa começa a acontecer lá, e as pessoas começam a perguntar: como que você conheceu a Cristo? O meu pai conhecia Cristo e eu aprendi com ele. Mas e seu pai, como que se converteu? O meu avô. E o seu avô? O meu bisavô. E o seu bisavô? O meu tataravô. Eles foram fazendo toda a linha do tempo. Sabe onde foi terminar? Adoniram Judson e a sua obra em Myanmar. Hoje há aproximadamente, por ser fechada, não dá para ter um cálculo exato, de 2 a 4 milhões de cristãos em Myanmar. Quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece o trabalhar de Deus? Um homem que sofreu, passou o que passou, foi a semente para milhões de cristãos num país fechado. Nós precisamos aprender. Nós estamos diante de um teste de fé. Jesus já havia nos dito que passaríamos por esses dias. Nós não podemos nos esquecer e aprender também que estamos num teste de fé. Não é tempo de fazermos um desserviço ao evangelho, discutindo assuntos de baixíssima relevância para a fé cristã. É tempo de nós voltarmos os nossos olhos ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados e anunciar abertamente a palavra de Cristo a todas as pessoas.
É tempo disso. É tempo disso. É tempo da igreja fazer isso. E não discutir, e não achar culpados, mas se arrepender, aprender com o Senhor e anunciar o Evangelho intensamente. Deus está trabalhando, que nós possamos aprender com todo esse processo. A igreja precisa entender que é um tempo de aprendizado. Não podemos só achar que o nosso papel é esperar a pandemia passar. Precisamos aprender com o Senhor. Precisamos aprender que nós não temos o controle de nada. Então não adianta querer ter o controle do que vai acontecer amanhã, se vamos mudar para a fase vermelha, laranja, amarela ou verde. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa voltar os seus olhos a Ele. Sabe por quê? Porque Ele não perdeu o controle das coisas. Ele tem o controle de tudo e está trabalhando para cumprir o seu propósito. E por fim, a terceira e última lição. Nós estamos diante de um teste de fé. Precisamos nos voltar ao nosso Senhor, de todo o nosso coração. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Espero que o Senhor tenha ministrado ao teu coração, e que você nessa noite se permita se curvar diante de Deus, dobrar os seus joelhos diante do Senhor, e falar: Deus, o que eu preciso aprender? Não é só esperar a pandemia passar, mas nós precisamos aprender, porque o sofrimento é didático, faz parte da pedagogia de Deus para com o seu povo. Que nós possamos aprender com o Senhor neste tempo. Ele está no controle de tudo, Ele é soberano e os seus planos não falham, amém? Eu queria mais uma vez orar contigo. Feche seus olhos aí onde você está na tua casa. Se você estiver assistindo acompanhado de alguém, dê a mão a Ele e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tua palavra. Nós aprendemos com este texto que Salomão escreve. Pai, a palavra do Senhor diz que não houve nenhum homem sábio como Salomão. E ele escreve, Deus, que os dias bons e os ruins é o Senhor quem faz para mostrar para o homem que ele não tem o controle de nada, ele não tem o controle sobre o futuro, ele não pode acrescentar uma hora à tua vida. Só o Senhor pode. Só o Senhor tem o controle de tudo e está trabalhando de forma maestral, de forma perfeita, de forma exata, para que os teus propósitos se cumpram na terra. E nós estamos aqui, Deus, e queremos fazer parte disso, queremos ser instrumentos do Senhor, para que o seu propósito de alcançar o homem, de redimir o homem, continue, ó Pai, sendo aplicado em cada vida aqui. Queremos aprender, ó Pai, neste tempo. Queremos nos curvar diante da tua soberania, diante do teu senhorio, e reconhecer que não temos o controle, que somos pó, que somos limitados, não temos capacidade de entender o trabalhar do Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, de querer achar culpados, quando na verdade nós precisamos aprender com o Senhor, de que precisamos passar por este tempo e aprender, e avançar, e amadurecer, porque essa é a tua proposta, Pai, nos encontrar homens perfeitos. Quando eu digo perfeitos, não é, ó Pai, sem pecado, ou Deus, sem, ó Pai, uma falha moral. Não, Deus, eu estou dizendo maduro, consciente. Pai, gera maturidade na sua igreja neste tempo, de reconhecer que o Senhor não perde o controle de nada, que o Senhor tem trabalhado para cumprir os teus propósitos. O Senhor faz a tua vontade, os teus propósitos permanecem de pé, e Pai, a tua igreja é representante do Senhor aqui na terra, então a igreja do Senhor, a igreja de Cristo permanece de pé, e sempre permanecerá. Os remanescentes fiéis, os fiéis à tua palavra, eles permanecem de pé, porque te conhecem e sabem quem tu és, ó Pai. Nos ensina, Senhor, abre a nossa mente para entender que precisamos aprender com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amados? E para encerrar, nós, como temos feito aqui, rotineiramente, durante os cultos, nós sabemos que neste tempo todas as contribuições têm sido feitas por transferência bancária, né? Então
vai aparecer aí no seu visor, na sua tela, do seu celular, do seu tablet, da sua televisão, a conta da igreja, onde você pode fazer as suas contribuições. Nós sabemos que também neste tempo, nós precisamos aprender que a igreja, ela é instrumento de Deus neste tempo, para manifestar a sua generosidade. Fomos chamados para ser generosos, para abençoar. Jesus nos ensina que devemos socorrer os necessitados, e que melhor é dar do que receber. Então que você possa voluntariamente, de todo o coração e com generosidade, fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta missionária. Se você quiser ofertar em missões, você pode nos procurar também. Nós passamos as contas de missões, a conta de missões, para que você possa também abençoar a vida de um missionário, abençoar o campo missionário neste tempo. Amém? Então, que com um coração alegre e com generosidade você possa fazer a sua contribuição. Amém? Glória a Deus. Vamos então encerrar. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração e que neste tempo nós possamos aprender com Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito nesse tempo. Que possamos ser sensíveis para aprender. Que o amor de Deus, a graça salvadora que há em Cristo Jesus, as ricas e doces consolações do Espírito repousem sobre cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Boa noite. Fiquem na presença de Cristo.